Bom dia, pessoal. Meu nome é Grécia Mara. Eu sou mineira, raiz, sou de Belo Horizonte. A gente trabalha no Laboratório de Inovação de Minas. Sou formada em Direito e mestre em Ciência Política. E estamos aqui, estou muito feliz de estar aqui participando desse evento. E a gente está aqui para falar dos desafios e boas práticas da comunicação em governo, né? A nossa experiência do LabMG e as questões que a gente passa diariamente, as questões, os desafios que a gente tem que equilibrar para que a gente tenha uma comunicação criativa, divertida, em linguagem simples e também balancear e conciliar isso com uma comunicação institucional, né? Já que o Lab é uma fusão e uma iniciativa, né, da Fundação João Pinheiro e da CEPLAG, Secretaria de Planejamento de Minas Gerais. Estou aqui com a Ana Beatriz. A Carioca. Eu sou a designer do Lab. É isso aí. Aqui, ela, como eu disse, né, uma iniciativa da CEPLAG com a Fundação João Pinheiro, e a nossa equipe trabalha com a inovação para que sejam desenhados e criados e, na verdade, numa colaboração, né, de governo, que sejam resolvidos desafios públicos. Então, a nossa intenção é, como de todos nós aqui, né, utilizar a inovação para que esses problemas, esses desafios públicos sejam resolvidos. Essa é a nossa equipe, é uma equipe bem diversa, bem diversa, com muitas mulheres. Não é? Essa é a nossa equipe. E a gente não trabalha só com comunicação, né? Somos uma equipe do laboratório e nós, da comunicação, a nossa dedicação não é exclusiva à comunicação. A gente também participa dos projetos do Lab para que a gente tenha essa vivência, para que a gente adquira esse repertório e possa passar uma informação mais fidedigna com que a gente trabalha. Os nossos valores no Lab são foco no usuário. Então, a gente pensa muito, né? Até os nossos projetos de experiência com experiência do usuário, a gente tem esse foco no usuário para que a gente não perca de vista que o nosso objetivo final é o cidadão. Agilidade, né? Então, a inovação tem essa questão da agilidade, a utilização de métodos ágeis para que a gente possa resolver esses problemas, e a colaboração. Não só a colaboração nossa, interna, mas também a colaboração de outros órgãos de governo, inclusive outros laboratórios de inovação no Brasil. Então, o que a gente faz, né? Como laboratório de inovação, a gente trabalha com projetos. E aí tem projetos de transformação de serviço, imersão e cocriação de soluções. A gente é demandado por órgãos de governo e até mesmo com parceria com outros entes governamentais, não só do Estado, mas a gente já fez parcerias com prefeituras. Então, a gente faz esse trabalho para que a gente possa desenvolver, né, esses resultados e tanto resultados quanto resolver problemas públicos. E aí, na comunicação, a gente dissemina aquilo que a gente faz. Então, na comunicação, a gente dissemina a inovação no setor público, a gente dissemina a abordagem design thinking, que é o que a gente começou o trabalho do Lab com design thinking, a gestão de processos e notação BPMN, que é de muitos projetos que a gente já desenvolveu dentro da transformação de serviços e melhoria de processos, transformação digital, pesquisa de experiência do usuário. A pesquisa de experiência do usuário a gente tem colocado em muitos projetos para entender realmente qual é a necessidade de solução, e a gente faz essa disseminação por redes sociais, cursos, oficinas, eventos, publicação de livro, e especificamente, essa é a carinha da frente de comunicação do Lab, eu, a Bia e a Rayane, que não está aqui, e a nossa comunicação ela é baseada na interdisciplinaridade, na linguagem simples e na criatividade. A gente tem um desafio, como eu disse antes, de conciliar essa linguagem simples, né? Quando a gente fala design thinking, Scrum,
brainstorm. E aí, como é que a gente faz isso para comunicar na rede social, especificamente LinkedIn e Instagram? Como é que a gente faz para comunicar? A gente coloca também esses termos em inglês e faz também a tradução, né? A gente fala da questão de design de serviço, a gente fala do tempo eu li aqui, falei tempo. A gente fala tensa, né, para não ultrapassar. Mas aí a gente fala do design de serviços, a gente fala de como a gente constrói os nossos projetos, as nossas metodologias, como que a gente faz, para que a gente também comunique para mais gente, né? O Instagram é muito importante porque é uma comunicação barata, é uma comunicação que a gente alcança um público muito grande e faz com que a gente, né, tenha uma capilaridade grande, a gente cresça exponencialmente de uma forma e atenda, né, e atinja pessoas que não só servidores públicos. Então, a nossa frente de comunicação, a nossa rede social, ela foi criada em 2020 e aí, é claro, né, como qualquer metodologia de inovação, a gente testa, a gente erra, a gente tenta de novo, deu errado, testa outra forma, e a gente não chegou no nosso ponto ótimo, e eu acho que a gente nem vai chegar, né, Bia? Nossa intenção é sempre melhorar, porque as questões da rede social, né, do Instagram, um dia uma forma de publicar chama mais atenção, dá mais engajamento, outro dia já é outra. Então, a gente vai nesse erro e acerto. Somos 3 pessoas na equipe. Então, o nosso planejamento é uma reunião semanal da equipe, é uma reunião quinzenal para a gente validar isso com a gestora. A gente faz um calendário editorial dos posts. A nossa rotina, né, é fazer o desenho da estratégia mensal, pensar nos posts semanais, a escrita do conteúdo, e a gente envolve toda a equipe, como tanto a gente quanto o restante da equipe participa de outros projetos, a gente envolve a equipe na produção de textos mais teóricos, né, mais de conteúdo, também como produção dos eventos que participam, dos projetos que a gente desenvolve. Então, toda a equipe participa dessa escrita de conteúdo. A gente valida os textos, faz a produção das peças gráficas com a Bia, que faz muito bem. E, enfim, as publicações no LinkedIn e no Instagram. E engraçado que, como o LinkedIn tem também uma outra pegada, né, que é um pouco mais sério do que o Instagram, a gente faz essa diferença. Textos mais longos, uma linguagem um pouquinho mais formal, a gente coloca no LinkedIn, e no Instagram a gente tenta fazer de uma forma divertida e conciliando inovação com os eventos que a gente participa e o trabalho que a gente desenvolve. E aí a gente pode perceber que a gente teve um crescimento bem orgânico, porque a Bia vai falar, né, de desafios mais pontuais que a gente tem com relação à publicação. Mas aí, em 2020, quando a gente começou com a rede social... e lembrando, em 2020, a gente fez uma solicitação. O Lab, ele nasce formalmente em 2019, apesar da gente já estar trabalhando com isso há um tempo atrás, há mais tempo. Mas, em 2019, ele nasce, e em 2020, a gente faz uma solicitação até para o governo, na época, era a Subsecretaria de Comunicação do governo, para saber se a gente poderia fazer o Instagram do Lab sem as formalidades, já que o Lab tem uma outra forma de agir, fazer sem sem as diretrizes e sem as exigências de uma rede social mais institucional. E aí a gente foi autorizado, sabendo, né, fazendo uma avaliação do que a gente pode postar para que não tenha também retaliação e que seja de acordo, né? Apesar da gente fazer de uma forma divertida, colorida e tal, a gente é uma rede social de governo. Então, a gente teve um crescimento, o Instagram especificamente, né? Em 2021, e estamos crescendo, 2022, 2023, para 2.500, quase 2.500 seguidores, mas aí quando fala, poxa, só 2.500? Mas não.
2.500 são muitos seguidores, porque são seguidores fiéis, que interagem com a gente, que fazem um engajamento legal. Então, é importante a gente fazer esse crescimento mais orgânico, que faz com que a gente tenha esses seguidores fiéis e a gente também reconheça que a nossa postagem não é só, não é um postar por postar. A gente posta os conteúdos que a gente acha que é importante a ser disseminado para a população, e a gente posta conteúdo do que a gente faz, e aí a gente quer também uma troca, né? Muitas informações estão no nosso Instagram, tanto dos livros quanto de formulário para parceria e a nossa rotina, né? É isso aí. Deixa eu ver se tem mais. E aí a nossa comunicação, qual que é o nosso foco, né? Aproximar as pessoas da cultura de inovação, ensinar essas abordagens e metodologias da inovação, compartilhar nossa metodologia e nossa rotina e também divulgar os resultados alcançados nos projetos para a resolução desses problemas públicos. E por que a gente usa as redes sociais? Enquanto Lab, a gente tem que se posicionar no ecossistema da inovação. A gente consegue um diálogo e uma troca com outros laboratórios de inovação e mesmo dentro do governo de Minas, com esse posicionamento também no ecossistema de inovação. A gente já foi demandado por postagens que a gente já fez de projetos, falar, olha, o pessoal já fez esse projeto, então é interessante entrar em contato com eles para ver se eles apoiam a gente em outros. Ser também uma referência em temas da inovação, apesar do nosso lab ele ser novo, a gente já fez um trabalho muito grande e é importante a gente continuar com essa divulgação dos trabalhos que a gente tem feito, a disseminação da inovação, que para a gente é muito importante, é o mais importante, e alcance também de mais pessoas interessadas nesse assunto. E, enquanto governo, é importante divulgar as iniciativas e serviços do governo no cidadão. Então, tem algumas iniciativas, por exemplo, o nosso portal do servidor. Para o nosso portal do servidor, a gente já tem uma nova versão do portal do servidor no ar, e essa nova versão ela foi trabalhada dentro do Lab, né, com uma equipe do Lab que fez também entrevistas para perceber a experiência do usuário e etc. Então, hoje o nosso portal do servidor ele tem uma cara nova, ele é de mais fácil acessibilidade por causa de um projeto do Lab. Melhora a comunicação e transparência do governo também com os cidadãos e aumenta o engajamento e a participação política. A gente está sempre chamando as pessoas no Instagram para participarem, para fazer algumas perguntas, para fazer mesmo essa troca, né, com a população. Agora a Bia vai falar para vocês mais um pouco. Então, como ser relevante e prender a atenção dessa audiência, né? Tem esse triângulo invertido do marketing. Por que ele é invertido? Porque quando a gente começa com uma audiência, vem sempre um boom de pessoas, né? Uma conta nova no Instagram, no LinkedIn. Então, é uma novidade, todo mundo vai olhar. Então, tem esse boom de pessoas, mas vai afunilando, porque vai ficando quem realmente se identifica com essa conta, com essa instituição, com esse órgão. Então, primeiro a gente tem essa fase de atrair as pessoas com conteúdo que chega num público maior e traz mais visitantes. Então, é um conteúdo mais assim abrangente mesmo, para atrair essas pessoas e depois afunilar. Depois a gente tem essa fase de engajar as pessoas com conteúdo que incentiva a interação dessa audiência. Então, tem técnicas para que a gente estimule a pessoa a ter um engajamento com a gente, né? A interagir. Então, depois tem a fase de converter esse visitante num seguidor. A gente faz isso através de um perfil interessante, né? E, por último, a gente tem a fase de reter. Como é que a gente retém essa audiência? Através de uma linha editorial com conteúdos que façam sentido para que esse seguidor se fidelize nesse perfil, né? Para que não só ele seja um mero seguidor, mas que ele seja um seguidor fiel, né? Um seguidor que acompanha, que interage. Então, na fase de reter, essa pessoa já está fidelizada. E aí, como fazer isso, né? Opa, aqui. Primeiro, atrair. Alguns exemplos aqui. A gente fez
esse Reels do Carnaval, relacionando o Carnaval com inovação. Então, algumas opções ali de estratégia para atrair pessoas. Reels, que tem um grande alcance no Instagram. Depois, as trends, que são tendências, né? Então, as tendências vão desde a dancinha do TikTok, que vocês não precisam fazer, fiquem tranquilos, até alguma forma de fazer um vídeo, até uma música que está famosa. Então, tem essas tendências, mas também a tendência, às vezes, pode ser um assunto. A gente estava no período de carnaval, então a gente foi procurar saber, será que carnaval tem alguma coisa a ver com inovação? Então, a gente procurou saber, a gente descobriu que sim, então a gente produziu um conteúdo sobre isso. Não precisa também forçar a barra e tentar entrar em todas as tendências, né? A gente testa, a gente vai atrás, a gente vê se tem a ver mesmo. Se tiver, maravilha, temos um conteúdo novo. Mas se não tiver também, tudo bem, que o usuário percebe, né? Quando tem algo assim meio forçado, né? Não tem a ver. Então, a gente procura saber se tem a ver, se tiver, maravilha. A harmonia visual também é muito importante para atrair pessoas, porque, imagina, a pessoa chega num perfil e ele é todo confuso visualmente, não tem uma identidade visual bem aplicada, então fica uma confusão visual que causa uma confusão mental para a pessoa e ela sai correndo dali. Então é importante ter uma harmonia visual no perfil. Outra coisa é ter títulos atrativos, né, chamativos, para a pessoa já saber logo de uma vez do que se trata aquele post. Ela não tem um trabalho para entender do que você está falando, você não cansa a pessoa, né? Então, um título chamativo resolve isso. Voltei tudo. Foi. E aí, para engajar, uma dica é o Call to Action, né, o CTA, que é a chamada para ação. Ali a gente tem até 2 exemplos de chamada para ação. Primeiro tem a escrita ali, confira no link da bio. Então, é sempre algo imperativo, né? Assim, dizendo o que a pessoa deve fazer. Confira, veja o que a gente fez, curta, compartilhe. E tem esses ícones ali abaixo, que é uma coisa até nova que a gente tem feito. Geralmente no Instagram, não sei se vocês já viram, mas geralmente as pessoas colocam naquele carrossel, né, que são uma página seguida da outra, eles colocam na última, curta, você gostou do conteúdo? Curta, comente, salve. E isso, assim, é meio frustrante, né? Que a pessoa chega ali no final e ela pensa, poxa, achei que era alguma coisa relevante, achei que era alguma coisa que ia agregar para mim, mas é só, eles só estão me pedindo curtida. Então, isso ali embaixo fica sutil e tá ali presente, sabe? Mas não tá de uma forma que cansa o usuário, que fica apelativo também, né? Então, como converter? Converter seria, né, você tornar esse mero visitante em seguidor. Então, como fazer isso? Você reforçar qual é o propósito do seu perfil, do que se trata, né, do que vocês falam, o que é importante para vocês, que aí, né, se ele se identificar, ele vai ficar. Ele vai seguir vocês, vai acompanhar. Identidade visual, mais uma vez, é importante, né, para que essa pessoa identifique, né? Ela olha o perfil do lábio, ela já vê as cores da identidade visual, a tipografia, e ela vê e identifica qual é a instituição, qual é o órgão que está tratando daquele assunto. Então, é importante ter uma identidade visual bem aplicada. Outra coisa é ter posts relevantes, né? Porque de nada adianta só postar por postar, que as pessoas não vão ficar. Você tem que postar o que seja importante, que seja relevante para essas pessoas, algo que agregue realmente para elas. Estou lutando aqui. Por último, reter. E aí, como é que você retém essa audiência, né? Tem essa tática de diversidade e harmonia de temas. Como é que é isso? Ao mesmo tempo que você está dentro de um mesmo tema, a gente está falando de inovação, a gente está falando de foco no usuário, a gente pode falar de vários temas dentro disso. Aqui a gente tem um exemplo que a gente fez um post no LinkedIn, no Instagram também, no Dia das Mulheres, e a gente colocou as mulheres que inspiram, são mulheres de outros laboratórios, então é algo que conecta também, né? É muito bom. Mas a gente falou disso, a gente também falou de carnaval, a gente falou de ChatGPT, a gente fala de vários assuntos, mas tudo dentro do mesmo assunto. Então, é uma diversidade de assuntos, mas sempre em harmonia com o tema principal, que é a inovação, que é o foco no usuário. Outra coisa é ter um planejamento estratégico, né? Porque para você reter
essas pessoas, para você reter esses usuários, você precisa de um planejamento, porque quem não aparece não é lembrado. Então, você precisa ter um planejamento para que toda semana você esteja ali aparecendo. Por último, ter o conhecimento do seu público, né, para você saber o que você tem que entregar para eles. Eles são só servidores, ou eles são cidadãos, ou eles são estudantes de administração pública. Então, é importante você conhecer para saber o que entregar. E aí, alguns desafios, né? Não esgotar as temáticas. Então, essa tática de conhecer as tendências é bom para você... porque tem uma hora que a gente... Assim, acabou a criatividade, a gente já falou de tudo que era possível. Então, essas tendências ajudam muito para a gente não esgotar as temáticas. Adaptar as tendências à inovação no setor público é difícil também, mas a gente batalha todo dia para conseguir. Outra coisa, outro desafio é restringir as publicações no período eleitoral, né, que a gente tem esses 3 meses que não pode postar, mas, enfim, são meses para planejar e depois voltar com tudo. Então, é um desafio isso. Outro desafio é se preocupar com assuntos políticos sensíveis, né? Tem que ter sempre esse olhar de que não tocar numa ferida, não tocar em algo que é sensível, é melhor não tocar nesse assunto. Então, tem que se preocupar com isso. Também depender de um crescimento orgânico é um desafio. O que é um crescimento orgânico, né? O Instagram tem ferramentas que são pagas, que fazem com que aquele conteúdo seja engajado mais rapidamente. E nós não temos essa verba, mas nós crescemos de forma orgânica para fidelizar essas pessoas. Então, é preciso paciência, né? Mas a gente vai crescendo mesmo assim. Gerar valor para um público tão diverso. Nosso público são estudantes de administração pública, são servidores, são cidadãos, então é um público diverso. Outro desafio é equilibrar os posts comunicativos e educacionais. Não pode ser só comunicativo, olha o que a gente fez, olha o que a gente está fazendo, senão fica cansativo. Também não pode ser só educacional, fica cansativo. Então, equilibrar esses dois, ver se está faltando, se a gente está atendendo muito para um lado ou para o outro, e reorganizar a rota. Outro desafio, o último, é compor uma equipe com profissionais da comunicação, né? No nosso caso, a maior parte da equipe são servidores públicos da administração pública, formados em administração pública. Eu sou a única designer. Mas como é que a gente pode driblar isso? Fazendo mini cursos, né, de marketing, de design. E assim já dá para tocar uma frente de comunicação com êxito. E aí, agora, né? Como eu falei, tem que estar presente e crescendo, né? Tem que estar sempre presente para não ser esquecido, sempre respeitando nossos valores. Tem que ter um público engajado, é muito mais importante que quantidade de público. Vocês já devem ter visto algum Instagram que tem milhares de seguidores, mas só tem 10 curtidas. Às vezes as pessoas compram seguidores até, né? Mas, então, de nada adianta, porque você não está agregando na vida daquelas pessoas e nem elas estão também compartilhando seu conteúdo. Então, é mais importante ter um público engajado do que uma quantidade grande de público. E, por último, utilizar a tecnologia a nosso favor, como o ChatGPT. A gente tem usado muito o ChatGPT para criar conteúdo, para criar legendas, para criar também o próprio conteúdo. Você pode colocar lá no ChatGPT, me dá uma ideia de Reels sobre isso, isso e isso. E aí ele vai te dar uma ideia. Às vezes não vai ser essa ideia que você vai produzir o conteúdo, mas vai ser uma ideia inicial que vai te dar outra ideia e aí você vai chegar no seu ponto final, sabe? Então, o ChatGPT tem sido muito bom para agilizar a nossa rotina, ainda mais a gente que trabalha com outros projetos junto com a comunicação. Então, tem sido muito bom mesmo. Então, agora a gente vai botar isso em prática e tirar uma foto, a gente vai postar no Story. E aí, quem quiser ser marcado também, vocês podem dar o arroba aqui depois, tá bom? Mas então a gente vai aparecer para ser lembrado, tá? Pode ser. A gente tira uma selfie com todo mundo. Eu sou péssima pra selfie, de verdade. Pode ficar sentada, todo mundo aparece, né? Melhor. São os baixinhos, se dão mal, né? Tira você que você é alta. Se vocês quiserem fazer um tchauzinho, alguma coisa assim. Sorrisos.
Gostei, hein? Ah, legal. Aí. Muito bom. E aí, tirar Não, tem mais um. isso. Muito obrigada, gente. A gente agradece a presença de vocês. Ali tem nossas redes sociais. Quem quiser seguir, quem quiser também trocar ideia, a gente está sempre aberto. E quem puder avaliar nossa oficina, Desafios e Boas Práticas da Comunicação e Governo, a gente agradece muito, viu? Obrigada, gente. Foi um prazer.